E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 37ª rodada do Cartola, a penúltima da temporada. Tá acabando, faltam 2 rodadas e na anterior eu fechei com 84 pontos. Foi uma pontuação ok para a rodada, poderia ter sido ainda melhor. E vocês, quantos pontos fizeram? E aquela correria nas últimas rodadas, o mercado fechou no domingo, abriu na segunda de madrugada. Eu estou gravando o vídeo nesta segunda-feira e o mercado fecha na terça-feira. É o jogo que abre a rodada entre Vasco e Mirassol, o jogo das 7 horas da noite. Sendo assim, o mercado fecha às 6h59 da noite, ainda na terça-feira, Grêmio e Fluminense, 9h30 da noite. Quarta-feira, 5 jogos do campeonato, 7 horas da noite, Fortaleza recebe o Corinthians, 7h30 da noite, o Juventude enfrenta o Santos, 8 horas da noite, 2 partidas, São Paulo e Internacional, além do jogo entre Bahia e Sport. Último jogo de quarta-feira entre Flamengo e Ceará, 9h30 da noite, jogo super importante. Afinal, o Flamengo pode se consagrar o grande campeão do Brasileirão nesta partida. Quinta-feira, a última partida entre Cruzeiro e Botafogo, 7h30 da noite. Das 10 partidas, somente 8 válidas aqui para o Cartola. De olho nele para a 37ª rodada aqui do Cartola, e a regra, como sempre, é indicar um jogador menos escalado, porém de potencial. E o indicado da vez é o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que joga em casa diante do Ceará. Um jogo extremamente importante para o Flamengo. Afinal, se vencer a partida, é o grande campeão do Brasileirão de 2025. Em relação aos números do Bruno Henrique, 29 jogos disputados, 6 gols marcados, várias finalizações, desarmes, faltas sofridas. É um atacante que entrega a média básica, sempre bem irregular. Como eu comentei, é um jogo muito importante, então as peças ofensivas do Flamengo são bem visadas na rodada. Porém, neste momento, o Bruno Henrique está fora dos 20 jogadores mais escalados na rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a minha escalação prévia para a penúltima rodada da temporada. Começando pelo goleiro, optei pelo Rossi do Flamengo, que enfrenta o Ceará. Já comentei sobre esse jogo, sobre a importância da partida, e o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. O Rossi é um goleiro sempre muito seguro, então eu penso muito na possibilidade de um eventual SG nesta partida. Na zaga eu fiz uma dobra do Flamengo com o Léo Pereira e com o Danilo. No momento, o Danilo aparece como dúvida, sendo assim, coloquei no banco de reservas o Léo Ortiz, né? Um dos dois deve jogar. Optei pela dobra do Flamengo na zaga, justamente pela possibilidade de um SG, já que tem a melhor defesa, e os 2 zagueiros são fortes na bola aérea também. Fechando a minha defesa com os 2 laterais escolhidos para a rodada, o primeiro deles é o Kaique Bruno do Cruzeiro. Não foi bem na última rodada, acabou zerando na pontuação, é bem verdade, porém, de modo geral, é um lateral que sempre entrega ótimos números, sempre muito regular, principalmente nos jogos em casa. E o Cruzeiro, nesta rodada, enfrenta em casa o Botafogo. Vejo bastante potencial nele na questão dos desarmes, principalmente. Na outra lateral, o Luciano Juba, do Bahia, que joga em casa diante do Sport. Sport já rebaixado no campeonato. Luciano Juba é um lateral que apoia bastante ofensivamente, tem algumas bolas paradas. É um nome de muito potencial nessa rodada, visando mais a questão ofensiva. Meio de campo escalado com os 3 meias mais caros para a rodada. Arrascaeta do Flamengo, Neymar do Santos e o Matheus Pereira do Cruzeiro. O Flamengo já comentei que joga em casa diante do Ceará, um jogo muito importante, valendo o Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de ser o grande campeão da temporada do Brasileirão. O Santos enfrenta fora de casa o Juventude, um jogo super importante. Afinal, o Santos está ali fugindo do rebaixamento e o Neymar é o grande nome desse time do Santos, tem as bolas paradas, mitou muito na última rodada. Por fim, o Matheus Pereira, que joga em casa diante do Botafogo. O Matheus Pereira é um jogador que entrega bastante média básica também, um dos grandes destaques deste ano aqui no Cartola. E a parte mais importante da escalação, que é o ataque para a rodada. O primeiro nome é o do Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que enfrenta o Botafogo. Na última rodada foi poupado,
então a tendência é que ele jogue nesta rodada. O Caio Jorge custa um pouco mais de 17 cartoletas e é o artilheiro do campeonato com 21 gols marcados. Na segunda vaga, o Ryan, atacante do Vasco, que imitou demais na última rodada. Marcou 2 gols no jogo diante do Internacional. E mais uma vez, o Vasco joga em casa, só que agora recebe o Mirassol. O Ryan também é um atacante sempre bem regular nas pontuações, que entrega bastante média básica. Por fim, o meu último atacante, que me decepcionou na última rodada, porém, de modo geral, sempre entregou ótimas pontuações, que é o Eric Pulga, atacante do Bahia. O Bahia joga em casa e enfrenta um Sport já rebaixado, que tem a pior defesa da competição. É um atacante muito rápido, muito veloz, que tem uma média básica também e com bastante potencial na rodada. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Banco de reservas, fiz o hack com o João Ricardo do Fortaleza, porém meu goleiro é o Rossi do Flamengo. Zaga com Léo Ortiz do Flamengo, lateral com Santiago Arias do Bahia, meio de campo com Carrascal do Flamengo e no ataque com o meu atacante reserva de luxo, Bruno Henrique, também do Flamengo. Penúltima rodada e meu penúltimo capitão para a temporada será ele, Arrascaeta do Flamengo, jogador que eu tenho a maior confiança. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, com ótimos números e um grande desempenho aqui no Cartola em 2025. Agora me conta quem vocês escolheram de capitão. E a escalação prévia para a penúltima rodada do Cartola. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo, em uma lateral, Kaique Bruno do Cruzeiro e na outra, Luciano Juba do Bahia. Zaga e escalada com a dobra do Flamengo, Danilo e Léo Pereira. No meio de campo, 3 meias, Arrascaeta do Flamengo, Neymar do Santos e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Já no ataque, Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, Ryan do Vasco e o Eric Pulga, atacante do Bahia. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, faixa de capitão com Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, e na reserva de luxo, Bruno Henrique, também do Flamengo. Então é isso, pessoal, escalação finalizada, penúltima da temporada. Lembrando que eu sempre compartilho no meu Instagram, @CamilaCCampos, o meu time final para a rodada, lá no meu canal. Eu sempre converso bastante com vocês por lá, então me sigam, participem do canal, é sempre muito divertido. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, que venha uma mitada nessa penúltima rodada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!